Oi, meu nome é Levi, esse aqui é meu espaço seguro da internet, onde documento minha vida e falo um pouco sobre as coisas que eu gosto. E o tópico de hoje é: tudo bem que os algoritmos eles estão aí distorcendo um pouco o nosso senso de identidade e de jornada pessoal. Mas será que a gente não tá entregando de bandeja, assim, esse poder pra ele? Fica a pensar, tá? Fica comigo que vamos discutir um pouquinho sobre. Com tanto conteúdo, influencer e Pinterest, dica específica de moda, você precisa fazer isso, use esse formato, use essa proporção, não sei o quê. Eu acho muito comum algumas pessoas, principalmente quem tá entrando agora, quem tá começando a se expressar através da moda agora, se afobar um pouco, porque o que ninguém fala, que eu nunca vi ninguém falando aqui, pro seu estilo, pra sua expressão de moda, você só vai encontrar o seu jeito de fazer as coisas quando você primeiro souber quem é você. Porque para qualquer expressão da nossa vida, nós somos o ponto de partida e a linha de chegada. E esse é o fio condutor desse vídeo. Porque, parafraseando a saudosa Plutão já foi planeta, você quer ir embora de você como se você não fosse todos os destinos possíveis. Ter inspirações, se inspirar em alguém ou algo é perfeitamente normal. Mas o que tem acontecido é que as pessoas estão pegando um atalho, não pelo caminho da inspiração, mas pelo caminho da cópia, o que eu acho que não é benéfico quando você tem a intenção de encontrar o seu estilo pessoal ou encontrar simplesmente a sua forma de se expressar. Mas ao mesmo tempo que as redes sociais, elas democratizam muito o acesso à moda, o acesso à informação, infelizmente, nos últimos tempos também a gente tá vendo uma padronização. Basicamente. Olhando um pouco para trás, eu acho que ali entre 2010 e 2016, 2017, a expressão pessoal, a individualidade estava extremamente alta, mesmo e apesar dos acessos serem meio precários, assim, para uma grande maioria. Porque a gente tá falando aí de processo de globalização e tal, quando as coisas, principalmente de moda e tal, começaram a chegar mais rápido no Brasil e tal. Então, naquela época, por mais precário que fosse uma customização que você fazia numa peça de roupa sua, era isso que demarcava uma certa personalidade. Era isso que demarcava um certo conhecimento. Tipo, eu tenho essa referência. Por mais que outra pessoa não entenda, eu entendo e isso é o suficiente porque eu sei o que eu tô fazendo. E é totalmente o contrário do que a gente vive hoje, né? Porque tudo virou uma tendência, tudo virou um core e as pessoas simplesmente querem se encaixar, querem ser líderes ou querem, sei lá, participar. E só vão seguindo ali sem ter aquela referência, sem entender o porquê que está sendo usado aquilo. No mais, a gente ainda não tinha sido tocado pela desgraça do algoritmo, né? Que eu sou hater number one. E nessa mesma época, sei lá, de 2010 a 2016, já existiam as tendências, já existiam as estéticas, mas tudo ali fazia parte de um pacote que vinha junto com a subcultura. Então eram pessoas que se expressavam de tal forma, usavam tais roupas e expressavam tais signos porque faziam parte de tais subcultura. Porque eu lembro muito que por mais que a gente usasse a roupa como uma forma comum de expressão para demarcar uma subcultura, existia muito a questão de, tipo, cada um colocar um toquezinho seu para mostrar que eu faço parte disso daqui, mas eu sou eu. Era uma coisa meio, eu sou alguém e eu faço parte de algo. E não como eu vejo hoje em dia que eu quero participar de algo para ser visto como alguém. E eu acredito muito que se você quer encontrar o seu jeito de se vestir, o seu jeito de ler a moda e ler as tendências, tem que ser um processo muito mais interno do que externo. Mas que o externo também tem o seu peso e eu vou falar mais lá depois. Eu tenho certeza que você tem uma cor favorita, um tecido favorito que não marca uma parte do seu corpo ali que você não quer mostrar muito. Eu acho que você tem um modelo de calça que, por mais que não te valorize, você acha extremamente confortável. E sei lá, você tem um sapato que você poderia usar, poderia ter só aquele sapato que você gosta muito e você conseguiria usar ele para todas as ocasiões. E isso já é um ponto de partida muito bom para entender seu estilo próprio. E isso que é o mais interessante e mais legal de observar no início de um processo de busca de um estilo próprio. Porque você é único. Mesmo num ponto de partida muito cru ali, você já tem seu gosto próprio. Você já é uma pessoa cheia de referências, mesmo você achando que não é. E eu honestamente acho que a personalidade e o estilo próprio estarem tão em decadência é porque a gente tá vivendo um momento de crise mundial. Nesse momento a gente se apega em qualquer certeza que a gente tiver, mesmo que essa certeza seja algo que simplesmente um algoritmo tá ali dizendo pra gente que tem que ser assim. Mas aí a gente esquece que nós, coletivamente, estamos deixando que um algoritmo, uma máquina, decida as coisas pra gente, sabe? Que me diga qual é a roupa que eu tenho que vestir, como é que eu tenho que montar meu look, o que é que fica bom pro meu corpo, qual a proporção que eu tenho que usar pra valorizar meu corpo, sabe? Porque é óbvio que o algoritmo vai mostrar pra você ali na sua For You o que já deu certo.
o que já foi validado e endossado ali por centenas e milhares de pessoas. E nós vivemos em bolhas, mesmo que virtuais, tão perfeitinhas que parece que não existe mais lugar para tentativa e erro. Não existe mais lugar para o desajustado, a menos que o desajustado seja um look montado com o high-low ou com a teoria do sapato errado. Ai, por favor. Extrapolando aqui para um estereótipo, é extremamente normal uma pessoa, sei lá, gorda, do interior, do norte-nordeste, que não tem tanto poder aquisitivo, achar que não pode se expressar através da moda, ou se achar que não tem estilo, achar que não é pra ela aquilo. Porque a gente não vê essas pessoas em evidência. Porque aí eu vou falar uma coisa que eu preciso aqui, ó. Pega na minha mão. Você é você mesmo até quando não tem ninguém olhando. E eu juro que eu entendo que é muito mais fácil nesse processo você simplesmente abrir o TikTok e copiar um look. Você ter ali um monte de página no Pinterest que vai ditar como que você vai expressar essa marca aí que você está construindo. Porque é muito mais fácil acertar copiando um look do Pinterest do que errar criando e fazendo e testando vários looks feios que... Tá, beleza, pode ser feio pra alguém, né? Mas pode vir com muito aprendizado, que com certeza vem com muito aprendizado. E que vem com aprendizado que é de dentro pra fora. Que aí você vai testando e vai entendendo o que eu gosto, o que não gosta, o que dá certo, o que não dá certo pra fulano, mas dá certo pra mim, o que eu não gosto de tal pessoa, mas eu adoro em mim. Porque estilo, na verdade, é um reflexo de quem nós somos por dentro. E o problema é que hoje em dia tem muita gente oca em evidência. Que aqui, ó, se você dá 3 batidinhas aqui na cabeça, faz eco. E cada pessoa nesse mundo parte de um lugar diferente. E são essas pequenas coisas que vão construindo a nossa identidade para além do estilo. A nossa identidade transborda no estilo porque tem uma construção por trás. Por isso que meus influencers, minhas referências de moda são pessoas reais. São meus amigos, meus colegas de profissão, gente que eu vejo na rua, a pessoa que trabalha comigo, que é completamente diferente de mim, mas que trabalha comigo, que eu consigo enxergar no estilo dela, uma coisinha que eu gostaria de adaptar para o meu estilo. É muito normal você talvez achar que nunca encontra o seu estilo próprio, ou você não sabe o que você gosta, quando você só tenta usar o que outras pessoas estão usando sem entender o porquê. Talvez seja porque você acha que o pertencimento só existe nessa coisinha aqui. Que o pertencimento só existe se você estiver usando a camiseta de marca nacional X, se você estiver usando o sapato do momento. E aqui eu não estou nem falando sobre você ser a pessoa mais diferente do mundo. Eu estou falando que se você quer encontrar seu estilo pessoal, você tem que começar a nutrir sua vida, se alimentar de coisas que vão te fazer crescer como pessoa. E aqui eu nem estou falando sobre a necessidade de você ser a pessoa mais diferentona do mundo, ter o estilo mais diferentão. Eu estou dizendo que é muito mais interessante, ao invés de só ficar em copia e cola, você tentar se nutrir com coisas que vão te adicionar, sabe? Coisas que vão ser ali alimento para você e ficar com cada vez mais camadas de personalidade mais profundas, porque ninguém merece gente rasa em 2025. Ninguém merece gente que faz as coisas sem saber o porquê faz. Que faz só porque quer participar, só porque quer ficar parecido com coisinha ali, fulano aqui. Ah, não. O meu estilo sempre foi mais básico, mas eu sempre procurei, do meu jeito, incorporar elementos dos meus looks que fazem sentido pra mim, sabe? Que fazem eu sentir que eu tô me expressando de verdade. E isso, estando na cara ou não, transparecendo no look ou não, porque o que importa aqui é autoconhecimento. Eu tá fazendo uma coisa que eu acho que faz sentido pra mim. Porque, sei lá, uma camiseta branca e uma calça jeans. É uma camiseta branca e uma calça jeans. Mas pra mim, é modelo no tempo livre, é Model of Dirty, é Kate Moss. E são essas pequenas coisas que vão adicionando camadas na nossa personalidade que, quando a gente for se expressar através da moda, do estilo, da roupa, a gente vai estar se vestindo da gente mesmo, entendeu? Com tanto tempo de gostar de moda, me expressar através das roupas e tal, uma coisa que a maturidade me trouxe, me fez entender foi que a autenticidade, ela tem uma moeda. E ela exige que você pague o preço, que é todo dia você se comprometer em ser você mesmo. Em fazer as coisas do jeito que você quer fazer. Se vestir do jeito que você quer se vestir. Como eu falei lá no começo, entender que o ponto de partida é você e a linha de chegada também é você. Tem dias que eu sinto uma pontinha de vergonha, assim, de usar o meu Crocs plataforma tamanho 45, que parece uma lancha. Mas aí eu falo, ei, por que eu tô com vergonha de usar isso? Ele diz que por mais que eu queira usar, eu fico meio hesitante. Porque eu sei que é uma peça que chama ali a atenção, né? Enfim. Mas da mesma forma que eu sei que às vezes eu não tô ali na vibe pra chamar muita atenção, eu sei que aquele Crocs imenso, gigante, é uma coisa que eu gosto tanto, me faz eu me sentir tão único. Mas aí, se eu não quero usar o Crocs porque eu sei que chama uma certa atenção e eu não quero aquele desconforto, eu meto um monte de acessório.
Eu boto um boné diferente, eu amarro um lenço na cabeça, eu me encho com todos os acessórios que eu tiver. Porque no final do dia eu acho que é muito sobre a gente usar o estilo como uma armadura, sabe? E usar ele como uma forma de experienciar a nossa própria existência. E eu acho que também o que a maturidade me trouxe foi eu ter muito mais facilidade de me dar essa chance de vivenciar o desconforto, sabe? De sempre que possível fazer a escolha de usar as coisas que eu quero usar. Como uma armadura mesmo, sabe? E além disso, eu acho que é muito importante a gente entender também qual é o lugar do outro nessa equação. Será que faz sentido eu estar ouvindo essa dica? Será que essa dica aqui, que essa pessoa está dizendo que é uma coisa extremamente feia, não é algo que eu gosto? Sei lá, se eu não gosto de usar meia aparecendo no sapato e tem essa pessoa aqui falando que o seu look só fica completo se você estiver usando uma meia. Quem que eu vou ouvir? Ou eu vou passar por cima de mim mesmo só para atender a expectativa dessa pessoa que aparentemente entende de moda mais do que eu. Então ela deve saber do que ela tá falando. Às vezes nem sabe. E por isso que eu gosto muito de ter começado essa minha jornada da moda há muito tempo atrás, sabe? Essa minha jornada de autoexpressão num tempo onde ainda não existia toda essa coisa de rede social, TikTok, algoritmo e tal. Quando a gente não andava com a pressão estética no bolso, sabe? Quando a gente não andava com esses conceitos aqui de que você só é estiloso, você só tá dentro ali, se você seguir tal coisa, tal tendência. Péssimo. E assim, cada um faz o que quiser, o processo é muito individual, mas eu acho muito triste você viver uma vida tentando ser outra pessoa, basicamente, sabe? Se parecer com outra pessoa, se vestir como outra pessoa. Viver simplesmente no automático e com essa satisfação dentro de você. Quando, na verdade, você podia estar usando essa energia para o autoconhecimento, né? Você podia estar aí montando o seu próprio quebra-cabeça do jeito certo, desmontando, montando do jeito errado, porque a gente tem essa ideia glamourizada de autenticidade, mas a autenticidade, ela é muito mais cotidiana do que a gente imagina. Por mais que eu entenda e que eu use ferramentas para me inspirar, para buscar coisas para acrescentar no meu estilo, eu também acho que tem muita gente que usa isso da forma errada, usa de uma forma limitante. Porque enquanto você se conformar em se fantasiar do outro, se fantasiar com o estilo do outro, e não que se fantasiar seja uma coisa ruim, eu adoro brincar de dress up, eu acho que você nunca vai encontrar realmente o seu estilo, você nunca vai encontrar realmente a sua expressão. Ou até mesmo encontrar a leveza, sabe? Entender que o processo de estilo e tal é algo muito... não é pra ser tão sério, pra ser levado tão a sério. E tudo que eu trouxe aqui são pensamentos pra você aí, ó. Matutar, entender onde é que você tá nessa jornada, como é que você tá fazendo as coisas, a quem você tá dando atenção, o que você tá deixando de priorizar na hora de buscar o seu próprio estilo. E da próxima vez que você for abrir o Pinterest pra, tipo, pesquisar referência de look, tenta fazer assim, quem que eu quero ser hoje? O que que eu quero evidenciar hoje no meu corpo? Como que tá meu humor? Como que eu posso transparecer o meu humor através das minhas roupas? Muito provavelmente as respostas para essas perguntas já estão aí dentro, você já conhece, você já se conhece, só que você precisa parar de ficar buscando essa validação através de um algoritmo, ou de pessoas que ficam aí te dizendo o que você tem que fazer ou não, como você tem que se vestir ou não. Porque no final do dia, estilo é o que fica quando o algoritmo reseta, quando a tendência passa, quando o seu corpo muda, quando o seu círculo social muda, quando você tá com muito dinheiro e pode comprar na marca de streetwear nacional mais cara que tem, ou quando você tá extremamente liso e só pode comprar ali na Shein, sabe? O estilo é isso. E é isso, esses pensamentos são meio soltos, foram coisas que eu fui pensando durante esses dias, mas no mais eu acho que assim, tá na jornada de busca do seu estilo pessoal, não dê muita atenção pro que as pessoas falam, e, principalmente, tente. Faça looks belíssimos, faça looks tenebrosos, tente combinações que você nunca pensou, tente usar peças que você nunca imaginou que ia usar, porque muito provavelmente é daí que vão sair os melhores looks e é daí que você vai se sentir muito mais você, sabe? Porque talvez você só tá aí copiando coisas que não fazem muito sentido pra você. Mas, como eu sou uma pessoa muito legal, eu posso sim trazer aqui depois coisas mais objetivas que podem te ajudar a construir melhor esse seu estilo pessoal, tá? Se gostaram desse vídeo, deixa um like aí, conta pra mim nos comentários onde que você tá nessa jornada, se você tem dificuldade em se entender como uma pessoa que já tem estilo. Conta aí se você também fica meio paranoico, às vezes acha que você não tem estilo, que você não tem referência e tal, ou se você não se lê como uma pessoa estilosa por causa de todas essas problemáticas que eu falei aí, tá? É isso, beijo, até mais.